Olá para você que acompanha o Papo Fés, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa para falar sobre futebol capixaba. E dessa vez um assunto que está em alta aí nos últimos anos, aqui também no nosso estado, que é a questão da SAF, especificamente sobre a SAF da Desportiva. Nós vamos aí entender como é que está esse processo dentro do clube, quem são os investidores, né, quais são as metas, os objetivos. Então, para isso, a gente trouxe hoje o Gabriel Venturim, que é desses investidores. Ele é sócio, diretor da Meden Consultoria e da Ativa Investimentos, que é o grupo que está interessado, né, fazendo esse trâmite dentro da Desportiva. Gabriel, obrigado por participar do programa, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Henrique. Eu que agradeço estar participando desse canal com vocês aí da Federação. Acho que é super importante ter essa comunicação direta com o torcedor da esportiva e com o torcedor em geral do futebol capixaba. Perfeito, nós que agradecemos aí a sua participação. Bom, para explicar bem brevemente, a gente vai entrar nesse tema. A SAF significa Sociedade Anônima do Futebol, né? Ela foi aí instituída no Brasil a partir de uma lei de 2021, que essa lei incentiva os clubes, né, a migrarem de associação para clube-empresa, seja na sua totalidade ou no seu departamento de futebol. Então, o Gabriel vem aqui para falar sobre a SAF da Desportiva que está aí em andamento. Então, Gabriel, explique para a gente, acho que essa é a primeira curiosidade, né? Como é que foi esse contato, de onde surgiu esse interesse no clube, na Desportiva, como começou tudo isso? Perfeito. Dar um passo atrás aqui, antes de falar da desportiva, né? Que a lei da SAF, como você bem disse, ela foi uma lei que veio incentivar os clubes e as associações a se tornarem empresas, né? Principalmente por dois motivos. A gente tinha aqui no Brasil muitas associações, ainda tem, né? Muitas associações são, a gente chama de ativos estressados, né? Seja porque tem uma Uhum, dívida muito forte, muito alta, ou então problemas de gestão, de governança, né? Para sair daquela situação que se encontra. uhum. Então, a lei da SAF, ela vem fortalecer esses dois pilares aí, né, de um clube de futebol. Ajudar o clube a equacionar a dívida dela, o passivo dela, e equacionar e incentivar que o clube tenha uma gestão, uma injeção de dinheiro, né, de capital, com uma gestão profissionalizada. Então, a lei, obviamente, é uma lei nova, né, ainda tem alguns gaps, mas ela tem incentivado que investidores passem a olhar para o futebol de uma maneira mais intensa. Até surpreendeu o número de SAFs que a gente está tendo, como a Meden, né, que é a consultoria do esforço, porque a gente foi pioneiro no projeto, nesse projeto de SAF no Brasil, fizemos lá no Botafogo, depois fizemos no Fortaleza, no Atlético, no América de Natal, no Boa Vista, entre outros clubes. E nos surpreendeu, né? Porque a gente via muitos ativos estressados e pouco interesse de investidores para esses ativos, né? Por mais que tivesse a lei da SAF, mas a gente tem visto aí clubes de diversos tamanhos, com diversas teses de investimento, avançando aí com esse processo, sinal que a lei veio realmente para ajudar, né? Na Desportiva, a gente recebeu um contato através do Pedro Soares, que veio através de um conhecido em comum, pedindo, né, esse suporte para a Desportiva, para a Meden ajudar no processo de SAF da Desportiva. Uhum. Na ocasião, a gente iria desenhar o planejamento, né, esportivo, estratégico, financeiro do clube, né, nesse processo de SAF, ver se a conta ficava de pé e, com base nisso, ir atrás de investidores, fazer toda a captação. Então, a Meden é uma consultoria, né, a gente atua fazendo captação de investidores para diversos negócios, né, temos um braço de estratégia, de governança, e aí foi assim que a gente chegou até a Desportivo. No meio do processo, né, a gente desenhando o projeto, a gente via que tinha interesse de investidores financeiros, mas a gente não encontrava investidores que tivessem uma plataforma de gestão, que pudessem entrar no clube e realmente tocar o negócio. Nesse sentido, a gente, com a Desportiva, a gente desenhou um modelo em que a gente assumiria esse papel de gestor do clube, né, criando uma plataforma de gestão, junto com o nosso sócio Sávio, né, que é um sócio do projeto. E aí a gente fortaleceu, né, a ideia da Desportiva avançar com a SAF, tendo esse pilar de gestão interno,
e facilitou aí o processo de captação. Então foi assim que a gente fez a transição, né, de chegar até a desportiva, depois a gente fazer o projeto e entender se o projeto ficava de pé para a desportiva, e aí sim montar um projeto, né, para chegar a investidores financeiros com base nessa gestão que a gente estipulou. Foi a partir de outubro de 2022 que começaram as conversas. Perfeito. A gente já sabe então da Meden, na sua figura. Você citou o Sávio, ídolo da Desportiva, revelado pelo clube, né? Ídolo de muitos clubes, Flamengo, Real Madrid. Então, quem são esses investidores? Explique pra gente, a formação desse grupo, Tiva Investimentos. A gente tinha dois caminhos, né? Um, criar um fundo de investimento, fazer uma captação mais pulverizada, aberta, né? Via fundo de investimento. Mas a gente achou que seria um caminho mais caro para os investidores, né? Então, e também com o mesmo, oferecia o mesmo nível de governança se a gente tivesse montado uma holding, né? Então, a gente Uhum, resolveu ir montar uma holding, né? Que é a Ativa Investimentos, que é uma SA, e essa holding está recebendo o capital dos investidores. No quadro de investidores, nós pensamos em fazer uma captação bem, a gente chama de smart money, né, que é você pegar dinheiro, né, mas pegar a expertise do sócio. Então, a gente tem ali ex-atleta de futebol, né, como o Sábio, por exemplo, uhum. tem os próprios sócios da Meden, né, que eles são, a gente tem expertise em gestão, estratégia, financeira e tudo mais, e também captação de recursos, outros atletas de futebol, como eu disse, e também Uhum, empresários, né, que perfeito. poderiam contribuir aí, né, com o processo de governança dessa nova empresa que é a SAP. Uhum. Então, esse é o perfil do quadro societário. E quais são as metas aí estabelecidas, né? Os prazos, o investimento previsto nesse projeto da SAF, tanto para a base quanto no profissional? Para a base, né, a Desportiva ela tem um histórico de ser um clube formador, apesar de nunca ter tido certificado de formador, mas é O um, Sávio é um um clube exemplo que disso, formou né? muitos, o Sábio é um exemplo É. disso. Durante muito tempo, ele foi um clube de referência de formação do Estado. A gente Uhum. gostaria e pretende se tornar uma referência de formação do Estado e ser o principal formador em 5 anos. Essa é uma estratégia nossa. A gente quer tirar o certificado de formador em 1 ano. Esse é o nosso interesse. A gente está avançando com todos os requisitos para a gente avançar com esse tema. Na base, obviamente, a gente quer voltar a ser protagonista, né, em termos de competições, né, ganhar o Campeonato Capixaba das categorias, Uhum. participar de torneios nacionais e internacionais. E para o profissional, o objetivo é também voltar para o cenário nacional, né, em 8 a 10 anos, chegar pelo menos uma Série B, mas a gente tem aí, obviamente, um caminho a trilhar pela frente aí, né? Guarda, a gente sabe das dificuldades que os outros clubes também estão estourando SAF, né? Fora do estado, dentro do estado, o nível de competitividade aumentou, Uhum. mas a gente acredita que a marca desportiva, a camisa, isso tem peso, né? É importante, assim, em termos de investimento, né? As pessoas falam de SAF, que é um investimento de tantos milhões, tudo mais. No nosso caso anunciado foram 116 milhões. Esse investimento ali não é do dia para a noite. Não chega, que a gente não chega com capital, ó, toma, 116 milhões e agora a gente vai contratar tais jogadores. Sim. É um investimento paulatino, de acordo com metas, né? Obviamente, a gente tem investimentos mínimos por ano, de acordo com a Uhum. série que a gente está, mas esse investimento é paulatino e acompanha, né, o próprio clube. A evolução de investimento ali de CT, aí a gente vai colocando mais investimento e tudo mais. Tem vários clubes virando SAF, né? E apenas um ganha o campeonato. Então, Sim. a gente tem que entender também que a gente quer ser consistente, quer chegar, mas também não é do dia para a noite que a gente chega. Então, é um projeto de médio e longo prazo, Uhum. né? A SAF ela não vem resolver um curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo. Perfeito. O prazo aí estabelecido nesse projeto, né, para fazer esse investimento é de quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Perfeito. O Isso aí. torcedor já espera, já acha que vai ter todo esse investimento logo no primeiro ano, mas como você bem explicou Né? aí o processo, como funciona de outra forma. Mas os benefícios que você já está, né, trabalhando com essa questão de SAF dentro do Brasil, o que que você observa, né, que traz então de benefícios? O investimento, né, com certeza é um deles, mas além disso, né, internamente, na organização.
Os clubes, eles avançam muito fortemente nessa questão de governança, né? Que é como o negócio é tocado, gerido. Você tem a separação do gestor para o investidor, você tem conselho de administração, auditoria externa, conselho fiscal, por obrigação. Então, você tem todo um nível de governança de informação, né? Por ser uma SA, você tem um balanço, os demonstrativos, eles são muito mais fortes, né? E robustos em Uhum. termos de informação. Então, você tem um nível de transparência financeira contábil muito maior também. Então, esse de cara já é o maior avanço. No caso da Desportiva, a gente tem como vários clubes que têm passivos, né? Você tem uma suavização desses passivos, né? Porque eles acabam sendo colocados no regime centralizado de execução, e aí Uhum. você consegue pagar esses passivos de acordo com a geração de receita por um determinado período, também seguindo a lei da SAF. Isso também é um outro ganho enorme. Obviamente, a Desportiva Ferroviária, ela tem uma dívida pequena, né? Não é uma dívida grande, mas é uma dívida que, por exemplo, a gente tem aí o transfer atual, né? Que é por conta da Desportiva Ferroviária Capixaba, que está afetando a Desportiva Ferroviária, né? A contratação de jogadores, tanto para base como profissional. Quando a gente fala de SAF, esse é um ganho, porque esse passivo ele fica congelado, né? E ele é pago, né? De acordo com a negociação com a Justiça, dentro de um prazo, de um plano de pagamento. Uhum. Então, você tem aí de cara um respiro para os clubes de futebol. Agora a gente entra numa etapa importante que é entender como é que está esse processo dentro do clube, né? Já vem se falando de SAF da Desportiva há muito tempo. O que falta ainda? Quais são as etapas? Quais foram já concluídas? Quais ainda precisam ser realizadas? Explica pra gente aí. As etapas em geral, né? Você montar, primeiro você tem essa questão de ter um trabalho de preparação, né? Todo clube tem uma tese de investimento. A gente tem próximo de 800 clubes profissionais no Brasil. Cada Uhum. um tem pelo menos duas, três teses de investimento, né? Focar na base, chegar em tal lugar, enfim, você pode desenhar essas teses de investimento, fazer o planejamento, né? E ter um material para apresentar para o investidor e fazer essa apresentação, a captação de investidor. Uma vez que o investidor decide entrar, há a fase ali, né, de negociação de quanto vai ser o investimento e tudo mais. O grupo de investidor ele faz uma proposta chamada não vinculante, né, uma proposta que é mais para mostrar como que vai ser esse investimento, né, e Uhum. o clube, uma vez aceitando dar prosseguimento, ele assina uma proposta vinculante, que aí vincula as duas partes, né, com os termos que foram discutidos, termos de valores, como serão os aportes, como serão já bastante próximo ali do contrato Do final, né? contrato. Uhum. Isso. Nesse meio tempo é feita a auditoria das contas do clube, né? Como que o clube está, enfim, para os investidores terem certeza de que não vai ter nenhum problema afetando a SAF lá na frente, e quais são, de fato, os passivos e os ativos do clube, que também vão entrar na negociação. Cada investidor tem o seu veículo, né? Pode ser um fundo de investimento, uma holding, aí a constituição desse veículo também e como são os acordos dos investidores dentro desse veículo é importante. Então, no caso da Ativo Investimentos, a Ativo Investimento fez acordo de investimento com cada um dos investidores, tem o seu próprio contrato social, seu acordo Uhum. de acionistas, seu conselho de administração. Então, toda essa composição, há uma certa negociação que demora um tempo, né, para ver Certo. quanto que cada um vai ter de ações e tudo mais. E também a própria SAF, né, que você tem que ser criada, né, você tem que ser aprovada no clube, e aí o clube tem o seu próprio estatuto, aí você tem que revisar o estatuto. Todas essas etapas a gente já passou. Então, revisão do estatuto do clube, a montagem da Uhum. ativa, a própria. E agora a gente está na fase de já ter aprovado a nossa proposta vinculante, né? A Assembleia de Sócios, de Associados da Esportiva aprovou a criação da SAF, o novo estatuto que permite essa criação de SAF, e a gente está constituindo a SAF na junta comercial, né? Uhum. Para a Ativa entrar como sócio de imediato. Então, a gente está nessa fase aí. E no ato contínuo vai ser a gente fazer o drop-down, que a gente chama, né? Passar os passivos e os ativos que são para a transação, né? No caso, são direitos confederativos e federativos, o direito de uso da marca, né? Uhum. Esse tipo como ativo. E como passivos, os passivos ligados ao futebol.
Aí depois que é feito esse drop-down, né, a nova contabilidade da SAF, a gente chega no contrato final, né, os contratos definitivos para encerrar a transação. Então, e aí a gente vai tocando. Então, a gente está na fase justamente de constituição final da SAF e fazer esse drop-down. Uhum, certo. Aí depois vem o E a, registro, né? Na federação, na CBF. registro na federação, CBF, e Uhum. aprovação do regime centralizado de execuções, né, desse plano de pagamento desse passivo também nesse meio tempo. Certo. A gente tem uma previsão, dá para tirar um prazo, assim, que vocês imaginam que até, né, que aconteça aí até a conclusão disso tudo? Para a constituição da SAF, né, e os registros na federação, um mês e meio, a gente já Uhum. finaliza, essa é a nossa expectativa. Para fins de drop-down, né, os acordos definitivos, aí a gente pode fazer com mais calma, mas a gente pretende também encerrar mais em um mês, 2 meses. Lembrando que, por mais que a gente não tenha oficialmente a SAF, né, a Uhum. própria Time Investimentos assumiu os investimentos no futebol da Desportivo. Então, É, esse, desde esse é um dos pontos que eu ia te dezembro. falar, como é que está sendo isso já, né? Porque a gente vê vocês atuando, né? Desde o fim do ano passado, né? Como é que está sendo isso no dia a dia? Qual cargo você tem ocupado? Eu sou um CEO interino, né, por exemplo, digamos assim. Sim, Eu tive que abrir mão dos projetos da Meden, né, junto com o meu sócio, a gente conversou, a gente contratou uma equipe para estar junto comigo nessa parte de gestão, tanto do profissional como da base. E aí a gente tem feito essa preparação, né, desse início do projeto, que não é fácil você pegar um clube que tem camisa, um clube forte no estado, mas ao mesmo tempo tem muitos problemas, né? Tem muita desinformação no mercado capixaba em relação à SAF, em relação a como projeto anda. Tem os problemas jurídicos da Desportiva, né? A questão do estádio, a penhora do sim. estádio, a briga com o antigo sócio da Desportiva Capixaba, os passivos trabalhistas antigos, né? Que a Desportiva perdeu a licença para pagar o rápido dos compromissos. Enfim, isso tudo vai respingando ao longo do projeto, não é fácil. A gente tem muitos grupos de interesse envolvendo a Desportiva hoje, né? Que a gente tem que saber ir lidando com essas pessoas para elas não exagerarem, assim, não tomarem alguma decisão que venha nos prejudicar, Uhum. como, por exemplo, está acontecendo na questão da liquidação, né, da Desportiva Capixaba. Então, a gente tem gastado muita energia com isso, não é legal para a gente, porque o nosso foco é o futebol, mas a gente sabe que é um momento difícil, e junto com os torcedores, com a diretoria da Desportiva, a associação, ela tem sido muito parceira nesse sentido, né? E estando com a gente na linha de frente ali para resolver essas questões, mas óbvio que a gente não gostaria de estar passando por isso. Então, a minha presença no Estado, né, eu tive que abandonar meus projetos lá junto com a Medem, focar 100% aqui para a gente sair dessa inércia, né, e tentar resolver com os campeonatos em curso, e aí vem transferban, Uhum. problemas no campo, enfim. Mas faz parte, a gente sabia que desse desafio, mas aos poucos a torcida da Desportiva vai começar, a gente acredita que vai começar a reconhecer a gente está num processo de Uhum. criação de valor, de melhoria do clube, enfim, é nítido o que a gente já tem feito, né, para quem está acompanhando de perto, e, enfim, vamos depois escolher bons pontos aí, todos juntos. Essas questões judiciais e financeiras que o clube tem, como que a SAF acompanha? Nós temos uma cláusula, obviamente, que nos protege em relação algumas coisas relacionadas a isso, sem dúvida, porque é um problema que a gente não tem muito controle, né? Depende muito do judiciário, né, de como vai estar sendo a atuação. Só que a gente tem os nossos advogados participando diretamente de todas as causas possíveis para a desportiva, junto com os advogados da desportiva. Uhum. Diariamente a gente conversa sobre esses assuntos, mas é um processo que a gente tem muita confiança que vai ganhar e a gente está na linha de frente com a associação, principalmente com o Carlinhos e com o João, com o Pedro, enfim, com o próprio Pedro Soares, com o Felipe, com os conselheiros, né, o doutor Márcio, o Elton, Vinícius. Então, a gente está sempre junto nessa linha de frente aí. Gabriel, a gente está passando pela Copa Espírito Santo, né? A Desportiva foi eliminada nas quartas de final do Capixabão Superbet, mas manteve o grupo, a comissão técnica, né? Postando ali no Emerson. Fala então dessa atuação da Desportiva na Copa Espírito Santo, os investimentos, a expectativa de brigar por título e acreditando no trabalho do Emerson.
A gente, a gente fez uma contratação dos atletas da comissão técnica, pensando já nessa continuidade, né? Que a gente sabia que tinham até atletas com muito laço ali, por conta da base, da formação deles. Então, atletas que passaram no Corinthians, no Flamengo, no Avaí, atletas com idade para ser competitivo e também ter valor de mercado no futuro, né, de acordo com o desenvolvimento dele. Então, a gente tinha uma preocupação de ser competitivo nos campeonatos locais e ter esses atletas para um longo prazo. Obviamente, a gente erra uma peça aqui, uma outra ali, enfim, é natural isso em qualquer clube. Em Uhum. relação ao Emerson, especificamente, ele, além de ser uma pessoa maravilhosa, né, de convívio, uma pessoa super educada, super pacífica e tudo mais, ele é uma pessoa que entende muito de estruturação nessa parte de transição de base para o profissional, né, porque ele foi muito, muito tempo profissional de base e também assistente, né, de profissional, né, auxiliar técnico do profissional, em grandes clubes. Então a gente precisava de alguém que viesse com uma régua, um sarrafo mais alto para nos puxar para cima. Então o Emerson ele traz esse olhar, né, de para dentro do clube. Nosso nível de treinamento é muito alto, né, como que é montado todo um esquema interno, as logísticas internas. E isso vai contaminando a base, né? Trouxemos também profissionais de base que tivessem um perfil parecido com o do Emerson, para ser Uhum. mais claro essa comunicação. Ele é uma pessoa que muito flexível em relação a conversar, a entender aos problemas da desportiva, né? Então, a gente trouxe um profissional com gabarito alto, mas que sabe a realidade da desportiva, né? Uhum. É uma E pessoa topou que o projeto, né? conhece esporte, topou o projeto, né? É. Entende, ele entende que a gente está nesse processo. Sobre a Copa Espírito Santo, essa continuidade nos permitiu a gente chegar com um nível competitivo maior também, né? A gente acredita muito na nossa equipe. Obviamente tem a evoluir aí, mas a gente está querendo entrar para brigar e ser campeão. Essa é a nossa meta principal aqui para esse ano na Copa Espírito Santo. Até para poder voltar, né, às competições nacionais já, né? Se possível, aí no primeiro ano, então, do projeto, né? Como você disse, essa é uma das metas, né? Copes Cicobi vale vaga em competições nacionais, né? Bom, Gabriel, obrigado então por sua participação, né? Agradeço novamente aí por ter topado esse convite e vamos acompanhando então no dia a dia como que vai ser e depois que a SAF for de fato instituída na desportiva, a gente pode voltar a conversar para saber como é que tá isso dentro do clube. Muito obrigado mais uma vez, Gabriel. Eu que agradeço, Henrique. Obrigado mesmo. Para a gente é muito importante esse tipo de canal aberto. Sempre que precisar contar com a gente, eu estou à disposição, a nossa equipe está à disposição para falar de diversos assuntos. E uma mensagem para os nossos torcedores, né, se você me permite, a Claro. gente está trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, para que a Desportiva volte no lugar que ela merece. Não é um caminho, não é do dia para a noite. A gente sabe que é uma etapa muito dura. Temos energia sendo gasta por outras situações, Uhum. mas com tudo está caminhando aí, a gente vai conseguir chegar onde a gente pretende.